Às vezes eu sou abordado por alguns pais que chegam para mim e dizem assim: Fabrício, o que você pode dizer para alguns pais que têm realmente tido dificuldades na educação dos seus filhos porque eles não conseguem ter rendimento escolar, né? Não conseguem produzir na estrutura de aprendizado, né? E aí tem muitas dificuldades de lidar com essa situação. Então, pais, eu tenho algumas percepções, algumas luzes em torno de tudo isso e que talvez possam ajudar um pouco a melhorar alguns resultados finais na vida do seu filho e da sua família, né, que tem TDAH. O que eu percebo como padrão de família com TDAH? Eu gosto de trabalhar assim, porque não é só a criança com TDAH, mas é a família que está envolvida em torno do TDAH. E eu percebo um padrão muito forte, que é, ponto número 1, um padrão de cobranças. Então me parece que quanto mais a mãe e o pai percebe que a criança tem dificuldade, mais fica em cima. É um padrão que a gente aprendeu ao longo do tempo. Um padrão de cobranças, um padrão de exigências. Por quê? Porque parece que nos pais vai dando aquela sensação, aquela coisa: se eu não cobrar, se eu não fizer alguma coisa, o que vai ser do meu filho? Meu filho não vai para frente, ok? Tem dificuldades, está tirando notas ruins. E vale ressaltar que nós herdamos isso dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós, bisavós, de que nota ruim é corpo mole, né? Nota ruim é preguiça, nota ruim é falta de interesse e a gente tem que corrigir isso na peia. Isso é um padrão antigo que nós vemos repetindo, né? Então, isso foi o que a gente recebeu até hoje, não é verdade? O que nós recebemos dos nossos pais, né? Aquilo que eu recebia da minha mãe quando a matéria era de estudo era ameaça o tempo inteiro e uma exigência com o sarrafo lá em cima. Sarrafo é aquela estrutura que coloca a altura em que, por exemplo, um atleta vai chegar, ele vai pular, né? Então, aumenta o sarrafo, então você aumenta 10 centímetros, 50 centímetros. Então, me parece que o sarrafo da família com TDAH é um sarrafo um pouco mais alto, então exigências muito altas. E as cobranças, elas vão se tornando o padrão familiar. Isso pode gerar algumas questões, então são só algumas percepções que eu partilho com você, pai, com você, mãe, de que uma das coisas que a criança, em geral, com TDAH vai sentir é a sensação de insuficiência. Ou como dissesse assim, não se sentir nunca suficiente, não se sentir nunca bom, nunca se sentir capaz, não conseguir atingir nunca o nível. Inclusive, eu também passava por isso, né? Que por mais que eu tirasse notas boas, a minha mãe, ela era incapaz de chegar e gerar uma reflexão de apoio, né, de validação, de elogio, era sempre insuficiente. Mas por que não foi 10? Foi 9,8, mas por que não foi 10? E aí, quando chegava no 10, ao invés de receber, né, um olhar de carinho, ela simplesmente dizia: tá bom, você fez o que tinha que ser feito, né? Não fez mais do que a sua obrigação. A pergunta, muitas vezes dos pais, ela nasce em torno dos resultados. Esse é o problema. Quando pais de crianças com TDAH ou famílias com TDAH só olham para o resultado, vai por mim, você está colocando o seu olhar no lugar errado. Gente, resultados são consequências de processos. E o processo de cobrar uma criança com TDAH pode ser um processo que gere um resultado ruim. E aí eu quero conversar um pouco com você sobre isso. Ora, a sensação de ser insuficiente, de ser incapaz, à medida que as cobranças elas vão se tornando cada vez maiores e mais frequentes, isso vai criando na criança cada vez mais uma sensação de incapacidade e biologicamente o corpo ele vai reagindo com fechamento.
biologicamente esse corpo vai começando a reagir como que eu não dou conta, eu não dou conta, eu não quero isso, por quê, por que que eu tenho? E aí muitas vezes essa criança ela vai precisar sair dessa pressão interior, e essa pressão interior muitas vezes só sai com algumas atividades que os pais permitem. No caso de meninos, às vezes são jogos eletrônicos. Então, é o único lugar em que essa criança consegue se ver um pouco mais aliviada daquelas pressões e daquelas cobranças. Então, parece que ela vai querer jogar o tempo inteiro, porque traz um certo alívio. Isso sem falar muitas vezes do universo que eu chamo de comparações. Você não faz isso, seu irmão faz. Você é isso. Isso vai gerando aquela sensação de não só não ser suficiente ou de ser insuficiente, como aquela sensação de, puxa, minha mãe não gosta de mim. Minha mãe não me admira. Minha mãe... Nossa... Olha que interessante. Sobretudo a comparação, ela vai gerando a sensação de você não ser bom o suficiente, e esse pedacinho que começa a gerar uma nova sensação. Ela não gosta de mim. Biologicamente, não gostar significa rejeitar, ou seja, colocar de lado, excluir, deixar de lado, abandonar. Gente, biologicamente, essas sensações, elas podem nos levar para campos que não tenha nada a ver com a realidade. Às vezes você, mãe, está cobrando porque você, exatamente o oposto, você ama demais e você quer ver que seu filho vai ficar bem. Só que eu falei, resultados, eles dependem de processos, de metodologias. E, em geral, a cobrança, ela gera a sensação de insuficiência, de não ser capaz, e isso vai trazendo cada vez mais para baixo a energia da criança, ou seja, aquela disposição, aquela vontade, aquela habilitação para gostar do estudo. Em geral, mais de 90% das crianças com TDAH não gostam de estudar, porque ali é onde expõe exatamente toda a sua fraqueza, toda a sua incapacidade e as diversas punições pelas quais ela é submetida. Por que punições, Fabrício? Eu vou falar um pouco mais para frente, mas porque quando a criança não atende às demandas dos pais, vão surgindo muitas coisas. Inclusive porque 90% dos pais com filhos com TDAH, eles também sentiram coisas parecidas quando crianças, ou se sentiram muito incapazes em muitas coisas. E aí ele quer que a criança seja capaz, mas ele não faz bem o processo. Vamos conversar um pouquinho sobre o processo? Qual pode ser o processo? O processo, antes de tudo, precisa ser que você entenda o que está acontecendo dentro do seu filho. Você já parou para entender profundamente o que se passa dentro do seu filho com TDAH? Ou você já acompanhou alguns dos meus vídeos ou o meu curso que eu falo o que está realmente acontecendo dentro da criança com TDAH? Não só a nível neurofisiológico ou neuroquímico, ok? Das estruturas emocionais, mas também do que ele sente, o que se passa, qual é a comunicação interna dentro de um organismo, de um indivíduo com TDAH. Isso é importante, eu não vou falar nesse vídeo, eu quero que você procure em um outro lugar, mas isso vai fazer toda a diferença para que você primeiro entenda o que acontece com o seu filho com TDAH. Só dando uma dica, a criança com TDAH é uma criança que ela sente uma necessidade de autoproteção maior do que as outras. Ou seja, ela tem uma tendência a se sentir ameaçada, muito vista, julgada, excluída. Ela é mais sensível ao mundo exterior do que outras crianças. Então ela tem a tendência a se sentir mais vulnerável e atacada e ameaçada do que o normal. Então ela precisa estar num estado de constante alerta. Se você perguntar isso para a criança, nem ela mesma vai conseguir explicar isso, porque é muito mais biológico. E aí vem de uma série de coisas, dentre as quais questões também hereditárias, genéticas. Porque TDAH é uma questão multifatorial, ela é sistêmica
E isso tem que ser entendido pelos pais. Então, pais, a primeira coisa que eu digo para vocês, entendam o que está acontecendo dentro dos filhos de vocês, sobretudo antes de cobrar e antes de culpar pelos maus resultados. Quando você culpa o seu filho pelos maus resultados, ele vai sentir duplamente uma dor. A dor de não conseguir, a dor de ter tentado, a dor de perceber que não consegue e a dor de também ser punido por isso, porque é como se fosse culpa dele, não é culpa dele, ele está tentando, não é nem culpa dos pais, mas tampouco culpa da criança, ela está inserida num processo que é maior do que ela não tem nem estrutura cerebral, cortical, racional para entender o que está acontecendo dentro dela. Ela só sabe que ela se percebe desatenta, ela só sabe que ela se percebe que não consegue colocar o foco, mas ao mesmo tempo ela está atenta a tudo, ok? Então esses dramas pelos quais a criança passa, quanto mais ele for decifrado pelos pais, quanto mais ele for entendido pelos pais e quanto mais os pais forem deixando a criança colocar isso para fora, mais ela vai ficar bem. Quanto mais ela for entendida, mais ela vai ficar bem. Quanto mais ela conseguir externalizar aquelas dores, né, aquelas sensações dela de ser perseguida, de ser atacada, de que fulano, ciclano, beltrano não gostam dela, mais ela vai se sentir bem, sobretudo quando ela sentir que você, mãe e pai, estão do lado dela e não contra ela. Um dos fenômenos que mais alimenta o TDAH é os pais culparem os filhos, porque na culpa você diz, é culpa sua, você fez errado, e aí dá a sensação de que eu não tenho o seu apoio, eu como filho não tenho o seu apoio. Gente, a criança com TDAH, e eu dou aqui até mais uma reflexão, né? Faço mais uma reflexão. Às vezes, os pais que vão trazendo essa coisa de apontar os defeitos da criança ou dizer você não consegue nada, eles vão gerando alguns transtornos a mais na criança do que o normal. Inclusive eu tenho algumas frases que eu recomendo que vocês evitem muito, que às vezes no impulso, na raiva, os pais deixam escapar em relação aos filhos. Frases como, nossa, você não faz nada certo, nossa, você faz tudo errado, desisto de você. E eu sei que muitas vezes os pais estão tão exaustos, sobretudo a mãe está tão exausta que quando ela vê, ela falou, não é verdade. Mas quando ela vai ver, ela já falou, desisto de você. São frases muito traumáticas na vida da criança e que aumentam exponencialmente o poder do TDAH dentro delas. Frases como, você não tem jeito mesmo, você não tem solução, né? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tem até um videozinho, né? Que diz, eu não aguento mais. Essas coisas vão saindo e vão gerando um impacto emocional muito forte para a criança, né? Frases como, nossa, mas você só me dá problemas. E sem falar das frases um pouco mais duras e agressivas, né? Como, por exemplo, eu falo, maldito dia que eu fui engravidar de você, né? No impulso, muitas vezes os pais soltam. Gente, isso é muito impactante. Isso piora, inclusive, os resultados na vida da criança, porque ela realmente vai se percebendo como um problema, como um peso, né? Inclusive, são muitas dessas coisas que fazem com que a criança, quando jovem, adolescente, comece até a ter algumas atitudes um pouco suicidas, como se cortar, né, se machucar, se expor a situações de muito risco. Pai, mãe, entende uma coisa, nada vem do nada. As crianças, elas são resultados. Por isso que eu gostaria que você aprendesse a decifrar o seu filho. Decifrar para poder agir no rumo certo. Eu falei sobre metodologia e resultados. Você não vai conseguir ter resultados se a sua metodologia não for boa. Enquanto você não conseguir entender de fato e decifrar o que realmente está acontecendo dentro do universo do seu filho, que eu chamo, né? Do mundo interior do seu filho, você vai estar sempre acusando. Porque quem não entende, acusa.
Quem não entende, culpa. Quem não entende, simplesmente atira pedras. Faz sentido isso? E eu sei que isso pode ter acontecido já na sua relação com o seu filho, ou você, mãe, com o seu marido acusando, ou marido em relação à mãe acusando. Gente, não há culpados. A hora agora é uma hora de pensarmos em soluções. Então, entender o universo do seu filho, decifrar. Por que eu uso a palavra decifrar? Porque tem um monte de coisa que externamente você pensa que é uma coisa, mas é outra. E à medida que você vai decifrando, você, mãe, vai mudando a sua ótica, o seu olhar, e você vai mudando também a sua química, você vai mudando a sua energia interna e você vai passando a quimicamente, energeticamente acolher mais o seu filho. E ele se sentindo mais acolhido, ele vai conseguir produzir mais resultados. Mas para concluir essa minha reflexão, eu diria o seguinte: veja bem, filho tem tudo a ver com pais. Quanto de tempo você separa para o seu filho? E aí, às vezes, isso parece até que é uma obrigação. Não, não pode ser uma obrigação, mas tempo que você separa para estar com ele, mas estar com ele conectado, para senti-lo, para deixar ele falar, para deixar ele expor o que ele sente. 90% das coisas que a criança passa, de dores internas, de desequilíbrios emocionais internos, está relacionado aos próprios pais, porque eles sentem que não são suficientes, eles têm medo de decepcionar, eles têm medo de ser abandonados, eles têm medo de ser deixados, eles têm medo de ser colocados de lado. Então, quanto mais você separa tempo para estar com eles, e um tempo de conexão no qual você faz com que ele sinta realmente que pode chover canivete, pode acontecer o que for, você vai estar do lado dele, apoiando em tudo, porque o que interessa na vida dele não são os resultados dele, é ele. Isso vai gerar resultados. É o método que leva ao resultado. Não é o resultado que faz com que o resultado aconteça. E a metodologia vai por mim, pai e mãe. É muita presença. Presença de qualidade. Presença em que você separa tempo para brincar, que você separa tempo para ouvir, para deixá-lo falar, que você chama ele para fazer as coisas com você, que você olha para o que ele fez e avalia realmente os pequenos esforços que ele fez e elogia esses pequenos esforços que ele fez. É um processo. TDAH não é uma solução momentânea. É um processo no qual o filho vai reconstruindo a confiança de que realmente você é por ele, vai estar do lado dele e vai ajudá-lo. Separe tempo para estudar com seu filho. Se tem uma coisa que faz muito mal ao TDAH, é o pai ter uma exigência, a mãe ter uma exigência, uma cobrança, mas não ajudar. Ele não dá conta sozinho, você já não entendeu? Agora ajude, não faça por ele, ajude, não faça por ele, ajude, fique junto, né? Ali o beabazinho, porque o ambiente domiciliar, o ambiente familiar, ele é mais favorável do que o ambiente escolar. Então, às vezes, no ambiente escolar, ele vai se sentir muito hostilizado, mas no ambiente familiar, ele vai conseguir sentir o teu aconchego, o seu apoio. Agora, se for para você estudar com ele só para perder a paciência, só para gritar, ele vai também começar a associar o estudo de um modo geral como algo no qual ele é punido. A palavra que eu sintetizo essa ajuda dos pais aos filhos é isso, ou essa conexão. Proximidade. Ajude. O verbo é esse. É quando você ajuda que ele se sente ajudado, que ele se sente seguro, mais confiante, ele consegue gerar mais resultados. Isso tudo é sistêmico. E quanto mais você consegue mudar o seu ambiente interno, mãe, o seu jeito de pensar e a sua química, pai, e fazer com que a família se torne um novo ambiente, um novo lugar, uma nova química, uma nova energia, uma energia não de tensão, mas uma energia de paz. Isso vai constituir essa nova saúde do seu filho, pouco a pouco. Eu acredito nisso.